Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha, não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. O teu amor não falha, não falha, não falhará. Oh, tu és o mesmo pra sempre. Diz aí, o amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Oh, oh, teu amor. Oh, 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 oh. La, 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 oh, oh. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem. O teu amor não falha, não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Deus pode postar. Não falha, não falhará. Oh, tu és o mesmo pra sempre. Boa noite, irmãos. Hoje é capítulo 14 do Apocalipse. E como sempre, nós vamos começar lendo todo o capítulo e depois voltar meditando parte por parte. Vamos lá. Apocalipse 14, versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre um monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e a fonte das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve,
bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem, um semelhante à filha do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu outro do santuário que se encontra no céu, outro anjo tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a sua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Amém. Outro capítulo, né, com muita linguagem figurada, né? Então, mas vamos lá. Começando do começo, vamos meditar sobre esse capítulo. Apocalipse 14, 1. Olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Olha lá. Quem é o Cordeiro? É Jesus, né? Em pé sobre o Monte Sião. O que é estar em pé? É domínio. O que o Monte Sião representa na Bíblia? É como Jerusalém. Ele, às vezes, até sinônimo de Jerusalém. O Monte Sião fica em Jerusalém e foi o lugar da adoração onde Davi costumava ir adorar, no Monte Sião. Então, esse é hoje é um lugar famoso em Jerusalém. E na Bíblia aparece o Monte Sião, quando fala a palavra Sião, como quando fala Jerusalém. É onde a vontade de Deus acontece. Um lugar onde Deus é adorado. Contrário quando fala Babilônia. Babilônia, onde a besta é adorada, onde a besta governa. É o sistema do mundo. Então, quando a Bíblia fala Babilônia, é o sistema do mundo sendo expresso aí. Quando fala Jerusalém ou Sião, é onde acontece a vontade de Deus, onde Deus é adorado. Amém? Então, aqui no versículo 1, olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Então, ele domina aquele lugar que é o lugar da adoração de Deus, né? É ele que é o rei ali. E com ele, 144.000. Nós já vimos 144.000 mais para trás, né? Tendo na mente, escrito o seu nome, o nome do Cordeiro, e o nome de seu pai. Então, esses 144.000 tinham na fronte escrito. Significa que eles tinham na mente, no coração, escrito o nome de Deus. Eles conheciam ao Senhor. E a sua mente era governada por Deus. Eles entregaram seu coração para o Senhor, né? Então, versículo 2. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como arpistas quando tangem a sua harpa. Aqui, essa voz tem mais de um aspecto. Voz de muitas águas. Muitas águas quer dizer voz de uma multidão. Muita gente falando ao mesmo tempo, aquele barulhão que nem um estádio de futebol, né? Depois, de grande trovão. Trovão é um barulho muito alto, representa a voz poderosa de Deus. Também a voz que eu ouvi era como arpistas quando tangem a sua harpa, né? Como músicos também. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, para onde quer que vá.
são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, aqui está dizendo que são primícias. Então, aqui também é uma clara demonstração que 144 mil não são os únicos salvos, mas foram os primeiros salvos. Né? Talvez, como nós já vimos que lá no capítulo 7, se não me engano, né? Quando fala de 144 mil, depois logo abaixo ele fala assim, quando ele viu os 144 mil, fala dos 144 mil, logo no versículo abaixo ele já diz, logo depois dessas coisas vi de todas as tribos, uma grande multidão de todas as tribos, línguas, povos e nações, também adoradores do Cordeiro, né? Então parece que 144 mil são uma grande multidão, o número não é literal, uma grande multidão que foi salva da primeira aliança. Podemos ser do povo de Israel, podemos dizer que é do povo de Israel. E depois, na segunda aliança, foi salvo um outro povo. Agora, depois que Jesus veio, foi pregado o evangelho de Jesus Cristo, e que seguiram a Jesus e o ensino dos apóstolos. Bom, então está falando aqui 144 mil. E não se achou mentira em sua boca, não tem mácula. Então, lá é uma multidão do povo de Israel. Bom, aqui no 6 fala assim, vi outro anjo voando por meio do céu. Só uma coisa, quando a gente fala do povo de Israel aqui, não está falando do Israel geográfico, está falando do Israel espiritual. O que é esse Israel espiritual? São os descendentes de Israel, que é a mesma pessoa que Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Então, são os descendentes de Abraão, o pai da fé, que gerou a Isaac e a Jacó, e Jacó gerou teve 12 filhos, que são os patriarcas das 12 tribos de Israel. Né? Então, é esse povo que veio de Abraão, o pai da fé. São os filhos que vieram das 12 tribos de Israel. São, portanto, israelitas. Não é? Mas os 144 mil tem toda a gente tem subsídio aqui para dizer que é uma grande multidão, que não é um número literal. Mas por que fala 12 de cada tribo? 12 da tribo de Benjamim, de Dan, etc., etc., vai dizendo, né? Citando o nome dos 12 filhos de Jacó, e que cada um tinha 12 mil. É que Deus não fez acepção entre as tribos. Teve uma tribo que pecou, teve uma tribo que fez isso, um dos filhos de Jacó, os filhos de Jacó entregaram um dos irmãos, eles não tiveram prejuízo, então, de igualdade diante de Deus, os 12 filhos de Jacó, né, as 12 tribos de Israel. Por isso que tem 12 de cada, então uma igualdade entre todas, salvando uma grande multidão, 144, uma grande multidão. Essa igualdade não é numérica, a igualdade é espiritual, amém? O peso espiritual de cada tribo é um povo só aos olhos de Deus. Isso significa isto. 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Olha aí, ó. Agora eu falo do evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. De novo, depois de 144 mil, agora fala do evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Está falando da segunda aliança. Né? Ou seja, a graça de Deus, que antes era sobre um povo, foi estendido agora a todas as nações, tribos, línguas e povos. Agora, 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Aqui uma pregação para todos os povos, tribos, línguas e nações a conhecer o Deus Criador verdadeiro, Deus Criador de todas as coisas, não é? Versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua ira. Então, depois que Deus salva
uma porção da primeira aliança e salva uma porção de todos os povos, tribos, nações e línguas, né? E na segunda aliança, vem o que depois? A queda da Babilônia, a queda do mundo. Primeiro a salvação, os vindos da primeira aliança, e da segunda, salvação, fazendo um povo só de todos esses, e depois a queda da Babilônia, ou seja, a queda do sistema do mundo, com todos o sistema, com todas as coisas e as pessoas que não tiveram o selo de Deus na sua fronte, mas tiveram o selo e a marca da besta na fronte ou na mão. 9. Seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, está falando da salvação da primeira aliança, da salvação da segunda aliança, depois a queda, a condenação do mundo, da Babilônia, e o julgamento dos adoradores da besta, das pessoas do mundo. Então, o que é adorador da besta? Os admiradores do feito do homem. E tem gente assim, meus irmãos, tem gente que não admira o Senhor. Eles no dia a dia, eles não pensam em Deus. Pensam em Deus quando sente medo, faz uma oração um pouco mais mística, mais crendice do que verdadeira fé e conhecimento de Deus. Uma coisa assim, sem sentido. Mas as pessoas, na verdade, admiram o feito do homem. Ainda mais as pessoas estudadas, que falam na ciência, nada contra a verdadeira ciência. Porque a verdadeira ciência nada mais é do que as coisas que Deus criou e fez. Ah, mas é o homem que transformou, né? que inventou essa maravilha, né? Essa aparelhinha que tem tanta coisa no celular. Foi o homem que fez. Sim, descobriu a física, a matemática, a química, etc., que é a criação de Deus. Ele conseguiu fazer isso. Então, na verdade, se o homem fez um celular, Deus fez as leis da física, da química, fez os elementos químicos, fez a natureza, fez o próprio homem que fez isso aqui. Então, esse sim que merece a admiração, mas tem pessoas que negam a existência dele, se recusam a reconhecer as virtudes e os méritos de Deus, se recusam a admirá-lo e adorá-lo, se recusam e acabam admirando os seus próprios feitos, os feitos do homem, e por isto, né, e o que tem por trás desse sistema do mundo, a besta, acabam sendo os adoradores da besta. Esses que não reconhecem Deus, mas reconhecem os feitos do homem, os feitos da besta, e admiram só as coisas do mundo, esses que vão ser condenados, junto com o mundo. E aqui está falando da condenação e do castigo que tem, sim, né? Então, a gente fala de um Deus de amor. Sim, Deus é um Deus de amor. Deus é a essência do amor e a essência da justiça. Deus vai julgar com amor e tem oferecido para todos a graça da salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os povos, para todo mundo que quiser. Mas tem uns que não querem, negam, blasfemam contra o Senhor, falam mentiras contra o Senhor, né? Apesar dos feitos de Deus serem evidentes, eles blasfemam contra o Senhor. Não tem jeito, não querem. Esses vão ser condenados, julgados e condenados. A gente não pode ter medo de falar essas coisas, porque é verdade bíblica. Essa é a Bíblia inteira. O amor de Deus e a justiça de Deus e o julgamento de Deus contra os descrentes. Vamos lá, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Olha só o que a Bíblia diz: bem-aventurados os mortos, os que morrem no Senhor são felizes. Então nós não devemos ter medo da morte. Aqui continua:
Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem um semelhante à filha do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Olha aqui. Então, a ceifa, o tempo do fim, quem diz que está maduro para começar? O que é a ceifa? A ceifa é a colheita de Deus sobre os dele da superfície da terra. Isso é a ceifa. Esse dia, esse feito, a separação dos homens e mulheres de Deus é um atributo do próprio Deus. Mas esse dia vai chegar. Amém? Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, versículo 17 agora, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Então, a videira da terra foi jogada no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Eu vi quanto é que é estádio, 1.600 estádios, é quase 300 quilômetros. Estava falando de um lugar onde vai correr sangue. Um lagar é um lugar, né, que vai correr sangue, ou seja, é muito grande. Aqui é uma figura de algo muito grande. É muita gente perdida que vai ter. Então, houve uma separação aqui, uns para a vida eterna e uns para condenação eterna. Isso que está falando aqui. Amém? Hoje nós vamos ficar por aqui. Esse capítulo é um capítulo que traz temor, porque é o julgamento de Deus acontecendo. O juízo de Deus acontecimento, e é duro sim, contra o mundo, contra Satanás, contra a besta e contra os homens desobedientes a Deus, os descrentes, os maus que negam a Deus e não querem obedecê-lo, negam ao Cordeiro, negam a Deus. Isso não é uma brincadeira, meus irmãos. Isso é algo muito sério. Nós devemos trazer na nossa caminhada de fé o temor a Deus. Nós devemos buscar no dia a dia o cristão sério e temente a Deus de verdade, deve buscar na sua vida, todos os dias, a busca para a santidade. Ele deve anelar por uma vida reta, agradável a Deus, buscar em oração, buscar: Senhor, como é que eu vivo uma vida que te agrade? Qual é o meu papel aqui na terra? Nós devemos buscar, cada um de nós não só depender, né? Claro que a gente precisa do ensino dos irmãos mais velhos, do ensino da palavra, mas tem algo que tem partido de nós, um desejo de nós mesmos cristãos, os verdadeiros cristãos, um desejo de fazer a vontade de Deus, e nós andar num processo de santificação, usar vestiduras brancas, ausência de pecado na nossa vida, tirar o pecado fora, negar as obras da carne, buscar a santidade, a retidão de caráter, para sermos testemunhas do Deus vivo, e assim, quando chegar a hora da ceifa, nós nos encontrarmos justificados diante de Deus. Amém? Essa nossa vida aqui que vai dizer se a nossa fé é verdadeira ou não. As nossas obras, o nosso testemunho, nossa santidade, a nossa fé, que vai dizer que se nós somos ou não, isso tem que ser provado através de uma vida de santidade e de temor a Deus. Amém? Hoje nós vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha, não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. O teu amor não falha, não falha, não falhará. Oh, tu és o meu
tua presença vem, o teu amor não falha, não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Deus pode postar